Vamos ler no livro de Jó, no capítulo 42. Aleluias! Para a nossa breve meditação. Vamos ler o capítulo 42, o versículo 10. Amém? O livro de Jó é aquele livro que descreve uma história dramática de um homem que viveu no período patriarcal. Quando falamos de um período patriarcal, nos referimos a algo que gira em torno de 2000 anos antes de Cristo. Ele viveu no período patriarcal, significa, portanto, dizer que ele foi contemporâneo do patriarca Abraão. E o livro de Jó traz para nós algumas lições importantíssimas. Eu gostaria de lhe pedir muita atenção nesta noite, porque Deus quer falar comigo e com você. Então, o telefone não o atenda. Se for para responder a ligação, faça-o depois do culto, porque eu não consigo entender se eu estou prestando culto a Deus. O telefone toca, não dá para eu falar assim, só um minutinho, daqui a pouco o senhor continua falando comigo, porque alguém está me ligando. Não combina, certo? Então, não dá. Pastor, vou tirar uma foto para mandar para alguém, vai edificar? Tudo bem, então faz isso. Pastor, só para mandar e falar, eu estou aqui, você não veio, cadê você? E tira a foto e pergunta porque não veio depois, agora não. Entendeu? Momento em que a palavra do Senhor é ministrada, não há nenhuma outra prioridade, ou nada mais importa do que esse momento tão importante. Jó capítulo 42, versículo 10. Eu já estava muito alegre, me alegrei mais ainda porque acabo de ver entrar pelas portas pastor Josué e a Thaís também. Glória a Deus. Vamos lá, vamos à leitura. Capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Agora, vá comigo ao versículo 16, ainda no 42, 16. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Assente-se, por favor. Pai, a tua palavra é fiel, é poderosa, e eu peço para que ela seja nesta noite introduzida ao nosso coração, para a glória do teu nome. E a igreja diz amém. Amém. Sabe, queridos, o livro de Jó, ele traz para nós algumas lições que são importantíssimas. Algumas coisas importantes que se percebe no livro de Jó e que serve para lançar luz na nossa jornada cristã. E uma das coisas que nós aprendemos quando lemos detalhadamente o livro de Jó é que todas as vezes que Deus nos permite passar por uma provação, é porque Ele tem um propósito nisto. Provação não é porque Deus gosta de ver alguém sofrer, alguém padecer, não. É para que se cumpra um propósito lá na frente, que não pode ser entendido ou percebido no ato da provação. Mas Deus tem um propósito. Você pode falar isso? Deus tem propósito na provação. A outra coisa que nós aprendemos no livro de Jó é que uma vez cumprido o propósito de Deus, Ele manifestará
honra na vida do servo ou da serva que foi provada. Por quê? Porque Deus é um Deus generoso e misericordioso. Uma outra coisa que nós aprendemos no livro de Jó é que toda aprovação tem um tempo determinado para começar e para terminar. Eu vou repetir. Toda aprovação tem um tempo predeterminado por Deus para começar e para terminar. Amém. Então diga para alguém aí, vai passar. Vai passar. Não, mas eu quero que você fale com gosto, porque talvez está tudo bem para você, mas alguém aí pode estar amargando uma aprovação, está passando pela bigorna, como se diz, está passando pelo estreito. Então é bom que você fale com gosto, porque quando você fala com gosto, você está liberando uma palavra profética. Então fala mais uma vez, vai passar. Uma outra coisa que nós aprendemos no livro de Jó é que toda ação do diabo tem um limite estabelecido por Deus. E se eu fosse você, diria glória, como disse o José. Porque não é como alguns pensam, que está passando por uma tribulação, por uma adversidade, por uma provação, que o diabo está prevalecendo. Não. Aliás, este foi o gravíssimo erro dos, entre aspas, amigos de Jó, que acusaram-no de estar em pecado e em falta diante de Deus, por conta da provação que lhe sobreviera. Então, toda a ação do diabo tem um limite que está estabelecido pela soberania de Deus. Alguns querem que o livro de Jó seja somente uma metáfora, uma paródia ou uma novela, por dizer assim. Argumentam que o livro de Jó não é real, mas é apenas uma citação novelesca para ilustrar o sofrimento na vida do justo. Mas nós encontramos provas, indícios reais, de que o livro de Jó é uma história real. Jó não é, nunca foi, um personagem fictício. E uma das razões que eu tenho para afirmar isso é que os amigos de Jó, que constam na relação dos descendentes de Abraão, ou seja, os amigos de Jó, eles são citados na relação da descendência de Abraão e dos contemporâneos, das gerações que se seguiram ao patriarca da fé. Então, não é como alguns sugerem, uma história, uma ficção, uma metáfora ou uma paródia. Você crê que o livro de Jó é algo literal? Nós cremos também, ou eu creio pelo menos, na literalidade de Jó, porque ele é citado em outras passagens na Bíblia. Tiago capítulo 5, no versículo 11, por exemplo, a paciência de Jó e o seu triunfo final é citado. Também no livro do profeta Ezequiel, há um capítulo e um versículo que faz menção ao nome de Jó. Mas preste atenção aqui, por favor. O livro de Jó ensina para nós, portanto, algumas verdades espirituais que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus, ou que todo crente deveria conhecer. Por exemplo, justiça, fidelidade, sinceridade não te livram
da adversidade. Eu vou repetir, porque isso é importante. O fato de você ser fiel, leal, ser uma pessoa que conserva a tua integridade, isto não é garantia absoluta de que não passe por adversidade. O que eu quero dizer com isso é que o justo sofre, o justo padece. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando fala que há tempo para tudo, também nós aprendemos ali que uma mesma coisa, o sábio ensina, sucede a todos ao mesmo tempo debaixo do sol, debaixo do céu, tanto ao justo quanto ao injusto, tanto ao que peca quanto ao que não peca, tanto ao que jura quanto ao que teme o juramento. Então, o que acontece ao ímpio pode acontecer também ao crente. Então, para com essa besteira de ficar falando: Deus, onde é que eu errei? O que é que eu fiz para que eu esteja passando por essa adversidade ou por essa tribulação? Senhor, por que o diabo está... Para de dar glórias ao diabo, pelo amor de Deus. Porque você pode estar passando por um processo que está dentro de um plano, de um propósito de Deus para ensinar alguma coisa. E a segunda verdade espiritual que eu aprendo no livro de Jó é que sofrimento, dificuldade e provação não são sinais de reprovação da parte de Deus. Muito pelo contrário. Algumas vezes, sofrimento, dificuldade e provação podem ser sinais da aprovação de Deus, e por isso o enfrentamento espiritual. Não dá para generalizar que Jonas foi parar no ventre do grande peixe por causa da desobediência, e toda vez que alguém for parar no meio de um furacão é porque está sendo desobediente. O que nós precisamos desenvolver, portanto, é a sensata habilidade de analisar cada caso e cada situação individual. Assim como um médico que não prescreve a mesma medicação para todos os pacientes só porque a doença identificada está no organismo. De igual modo, ele não vai prescrever para todos os pacientes a mesma medicação. Por quê? Porque cada organismo é individual. Cada organismo tem uma característica própria. Assim também as provações, elas são específicas. Eu passo pelas minhas, você passa pelas tuas. Alguns ingenuamente até dizem: se o pastor soubesse a minha luta. E às vezes eu até sou tentado a querer pensar e dizer: se eles soubessem como é duro ser pastor. Mas o fato é que cada um tem o seu nível de dificuldade, de luta, de adversidade. O lindo é desenvolver a sensata habilidade de analisar cada caso por si. Estão me entendendo até aqui? Mas há ainda uma terceira verdade espiritual que nós encontramos inseridas aqui no livro de Jó. E é que o mundo espiritual, ele observa o mundo físico. Eu já falei aqui uma vez que o mundo espiritual, ele domina, ele governa, ele exerce força e influência no mundo biológico. E você pode entender isso quando você lê com atenção o livro de Jó, porque o que ocorre aqui, nesse texto que nós lemos, é que
o Jó, ou seja, o mundo espiritual no qual Jó estava, ou seja, o mundo físico, biológico no qual Jó estava inserido, ele estava sendo observado, visto, contemplado pelo mundo espiritual. Já seja o mundo de Deus ou pelo reino de Satanás, pelo reino das trevas. Você e eu somos observados. Vamos trabalhar, pessoal da mídia. Projeta na tela, por favor, Jó capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10. Você vai perceber que quando Deus fala para Satanás, que de forma muito atrevida se apresenta diante dos filhos de Deus, o Senhor faz uma pergunta ou afirmativa para o diabo, dizendo: tens observado o meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E lá no versículo, nos primeiros versículos 7, quando Satanás se apresenta e Deus fala assim: de onde vens? O que é que o diabo responde? De rodear a terra e passear por ela. Você acha que o diabo, quando rodeia e passeia pela terra, é como fazia o pastor Írio quando voava, observando e fazendo selfie e registrando aqueles lugares turísticos maravilhosos? Não. Você pensa que o diabo, quando passeia pela terra e observa, é porque ele acha lindo a visão das praias da Barra da Tijuca, a Enseada de Botafogo? É porque ele está encantado com a visão lá de cima do Cristo Redentor? Não, não sejamos ingênuos. Quando está escrito acerca dele que ele observa e ele passeia sobre a terra, é para observar a mim e a você. Tens observado o meu servo Jó? É Deus quem está dizendo. Então, o reino do diabo nos observa, assim como Deus, o reino de Deus, nos observa. Por isso, Deus dá testemunho dizendo: reto, temente, apartado do mal e que faz o que é justo. Estão me entendendo, queridos? Amém. Então fala para quem está do teu lado: fica ligado, porque você é observado o tempo todo. Nós somos observados, nós somos medidos, nós somos notados e, pasmem, nós somos acusados o tempo inteiro. Porque uma das funções do diabo é acusar. Por isso, a necessidade de vigilância. Porque em Hebreus 12, no versículo 1, está escrito: portanto, nós que temos ao nosso derredor uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós somos observados, nós somos acusados, mas eu me alegro porque, apesar de nós termos acusadores, é bem verdade que nós somos defendidos pelo fiel e infalível advogado chamado Jesus Cristo. Você pode dizer obrigado, Jesus? Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa eu entrego em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, perfeito. Que bom que eu me lembrei, não paguei bico. Mas hoje eu não quero falar sobre a aprovação de Jó. Aliás, eu vou procurar não falar sobre a aprovação de Jó, porque dela todos nós já sabemos.
ser fiel ao que Deus colocou em meu coração. Falar sobre a restauração que Deus providenciou para Jó. Porque o mundo já está cheio de profetas do caos. Mas eu não posso fugir de algumas vagas lembranças do que acontecera na vida de Jó. Porque para falar sobre a restauração é bem verdade que precisamos recapitular, mesmo que rapidamente, alguns acontecimentos trágicos na vida dele. E eu quero, nesta noite, antecipar para alguém e profetizar de olhos abertos, falando para cada um de vocês que tiveram o privilégio de entrar hoje por estas portas. Deus vai providenciar restauração para a tua vida. Eu não sei em qual área você está sendo atingido, atingida. Eu não sei em qual área você está padecendo, mas vive o Senhor em cuja presença estou, que nesta noite Ele traz a restauração para a sua vida. Em Atos capítulo 3, no versículo 19, Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós um tempo de refrigério. Preste atenção, a palavra grega utilizada para refrigério aqui indica restituição ou restauração. E não há nenhum erro exegético ou hermenêutico se eu digo que o que Pedro queria dizer é: arrependei-vos, convertei-vos pela minha repreensão, para que venha da parte de Deus tempo de refrigério sobre as vossas vidas. Para facilitar a sua compreensão, o que a palavra de Deus quer dizer é o seguinte: sempre que a palavra de Deus age e produz arrependimento em nós, nós entramos em um nível que ativa um tempo profético de restauração na nossa vida. Se a palavra de Deus pregada, ministrada, vem ao nosso coração, produz quebrantamento, produz arrependimento, produz um recomeço, então nós estamos acionando um tempo profético que vai trazer refrigério, restauração para a nossa vida. Então, se eu fosse você, ficaria atento ao que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Jó foi provado em todas as áreas da sua vida. Eu disse que não falaria acerca, não vou me aprofundar em provação de Jó, mas só para relembrar. Em todas as áreas da sua vida, ele foi provado. E quando nós começamos lá no primeiro capítulo no livro de Jó, a primeira coisa que nós percebemos que o diabo atingiu na vida de Jó foi o quê? As suas finanças. Lá no capítulo 1, a Bíblia fala do patrimônio incrível que Jó tinha, a ponto de destacar que no Oriente ele era muito rico, mais rico, mas o seu patrimônio foi diluído da noite para o dia, de uma forma brutal e covarde, numa ação do diabo. Mas como eu disse, tudo tem um propósito. Jó, tendo perdido tudo que ele possuía, o nome do Senhor é glorificado quando a mulher de Jó abre a boca e diz: todavia retém a tua integridade. Reter a
a integridade quando tudo está bem é moleza. Reter a integridade quando tudo está bonança. Que louvor há nisso? Não fazemos mais do que a obrigação. O louvor está em quando nós estamos sendo provados, passando pela moinha, e a nossa integridade, ela está sendo conservada e preservada. Amém. Eu aproveito para perguntar aqui o seguinte: o que é que você faz quando sobrevêm dificuldades financeiras na tua vida? Aí você começa a pensar: é pandemia, desemprego, escassez por todos os lados, eu preciso ser prudente e economizar. Portanto, eu vou entrar numa fase de economia. Eu sinto muito, Senhor, mas esse mês o meu dízimo não será entregue na igreja. A sua integridade e a sua fidelidade, posto à prova, fostes reprovado. Mas deixa-me continuar, por favor. Mas me permita dizer que a maioria de nós, os que estamos aqui, se por não dizer todos, eu acredito que quase todos que aqui estamos sabemos o que é dificuldade financeira. Sei, você também sabe o que é isso? Hello, estamos na Terra. Pode não estar sabendo agora, mas algum dia você já soube o que é dificuldade financeira? Agora, nós os que defendemos uma linha conservadora, digamos mais ortodoxa, nós os assembleianos, por assim dizer, que defendemos ou professamos um cristianismo, como eu posso dizer, para não ofender alguns, mais sério, nós rejeitamos veementemente a doutrina da prosperidade. Mas eu preciso, olha para mim por favor, eu preciso ter em mente, ou eu preciso fazer com que você tenha em mente também, que essa rejeição absoluta também nos coloca em uma linha de risco. Nos coloca em uma linha de risco, por quê? Porque muitos não creem que ataques do diabo são frequentes contra as finanças do povo de Deus. Tem pessoas que não acreditam, é por isso que, muito bem, levantou-se por esses dias batalha espiritual, que é para o crente possa ter a percepção das maneiras, da sutileza com que se pode combater contra o diabo, né, pastor Marcelo? Então fica aí a deixa, segunda-feira, batalha espiritual, vem aprender. Mas quando eu digo, irmãos, precisamos ter a percepção ou seja, quando você rejeita veementemente a teologia da prosperidade, você se coloca numa linha de risco. Por quê? Porque muitos crentes não acreditam que as finanças do povo de Deus são atacadas. Mas eu te digo que isto é uma realidade absoluta. O diabo ataca as finanças do povo de Deus. Por que ele ataca? Porque o diabo sabe que se ele destrói as tuas finanças, ele vai desestabilizar o seu ambiente. Pesquisas realizadas em se tratando de divórcios informam que a maioria dos divórcios acontecidos são por conta de problemas financeiros, sabe? Mas eu quero que você entenda uma coisa. O diabo, ele quando ataca as minhas ou as finanças da igreja, é para impossibilitar você de investir no reino de Deus. O diabo quando ataca as tuas finanças é para gerar problemas. Mas Deus é poderoso para criar uma proteção sobre a sua vida e para liberar uma palavra profética dizendo ao diabo: você não vai destruir
você falar amém, eu estou blindado. Em nome de Jesus. No capítulo 1 de Jó, no versículo 10, olha só, o diabo perguntando a Deus: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Não o cercastes tu, a ele, à sua casa, aos seus bens e tudo quanto ele tem, ao trabalho das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. O diabo, o que ele está dizendo aí é o seguinte: Jó, ele é fiel porque tu tens colocado uma cerca, um muro, uma proteção ao redor dele, e tudo dele está protegido. Está me entendendo, queridos? Mas quando Deus retira a sua mão, qual é a primeira coisa que o diabo destrói? O gado, os bois. Porque os bois era o que Jó levava para o altar para sacrificar a Deus. Fica ligado, crente, porque algum ataque financeiro pode ser um indício de que o diabo está querendo destruir uma base sólida na sua vida para prejudicar também as outras áreas. Mas pastor, eu que sou fiel e estou sendo... Calma, vamos chegar lá. Eu estou argumentando à luz da palavra de Deus que Jó, ele foi provado em todas as áreas, e uma das áreas em que ele foi atacado foi na área financeira. Mas vamos prosseguir para ganhar tempo. Vai dar meio-dia ainda ou meia-noite? Mas vamos lá. A segunda área que Jó foi atacado na vida dele foi o quê? A família. Os filhos. Aí, eu te pergunto, se você perde uma casa, se você perde um carro, se você perde uma fábrica, se você perde uma empresa, se você perde um boi, se você perde um estabelecimento comercial, você logo pega a calculadora e começa a fazer contas. E começa a pensar em como se reerguer. Começa a pensar em como se recuperar. Mas quando se perdem filhos, dá para pegar a calculadora e fazer contas? Não. Quando filhos são atingidos, o coração é traspassado. Dói muito. Dói demais. Daí, quando Jó é avisado de que um redemoinho, um vento forte, debilitou o telhado da sua casa, cai sobre os seus 10 filhos, os 10 filhos morrem. O que é que Jó faz? Ele se prostra. Ele desaba, é verdade, porque na condição de humano é impossível não desabar. Mas mesmo diante desta perda significativa e incomparável, Jó ainda tem forças para se prostrar de joelho e dizer: o Senhor me deu, o Senhor tirou, seja o nome do Senhor bendito. Senhor, aleluia. Você não deve saber o que é isso. Ou talvez sim. Alguns sim. Alguns não. Mas o que eu quero destacar é a fidelidade deste homem de Deus em meio às calamidades. Vamos prosseguir. Mas houve uma terceira área ainda que o inimigo atacou na vida de Jó, e foi a sua saúde. Queridos, o corpo de Jó adoece. O corpo de Jó é tomado por uma enfermidade rara. O seu corpo fica cheio de tumores purulentos, a ponto de ser identificado bichos. Capítulo 7 fala que até a boca de Jó tinha tumores.
Dá para imaginar isso? O camarada perdera as finanças, perde os filhos, e agora ele está com a sua saúde destruída. Jó está apodrecendo vivo. De longe, a mulher de Jó, não suportando o cenário que está diante dela, ela se afasta. Ela olha de longe e diz: ainda retém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus. Essa expressão amaldiçoa está na nossa tradução do português, porque no original hebraico está escrito: bendiz o teu Deus e morre. O que ela queria dizer era: faz o teu último culto, Jó. Se despede deste teu Deus. Descansa e vai-te para o descanso. O casamento de Jó está em crise. O casamento de Jó entra em colapso. A mulher se afasta, a ponto de Jó dizer: procuro por aquela que estava sempre ao meu lado e não a encontro mais. Até o meu hálito tornou-se detestável diante dela. Não bastasse a perda das finanças, a perda dos filhos, a perda da saúde, a perda da estabilidade no seu casamento. Uma quinta coisa que Jó vai perder é a presença ou a satisfação dos seus amigos. Os amigos de Jó se afastam. Primeiro, eles vêm, eles ficam 7 dias observando a crise e não falam absolutamente nada. O texto bíblico diz que eles se condoíam de Jó, mas não havia sequer força ou iniciativa para tentar consolar. Quando os amigos de Jó abrem a boca para começar a falar alguma coisa, foi um Deus nos acuda, porque eles passam a acusar a Jó. Eles atingem Jó com palavras cruéis. Os amigos ferem a Jó com palavras amargas. Eu quero que você imagine por um instante, se você está passando por uma prova e de repente alguém chega para você e diz: Deus vai te dar vitória, Deus vai reverter a tua situação, fique firme, o Senhor vai produzir um milagre na sua vida. Você é reanimado. Você está passando por uma prova, você vem para o culto, Deus libera uma palavra através de alguém que canta, de alguém que prega, alguém que ministra. Você vai embora feliz da vida, saltando e com confiança, não é verdade? Porém, Jó não tem isso. O que Jó tem são amigos que o acusam. Bildade, um dos amigos de Jó, diz: Jó, Deus te abandonou, porque você perverteu os caminhos do Senhor e tornou-se um hipócrita. Aí de repente aparece um outro amigo de Jó, por nome Elifaz, ou Elifaz, não sei como você queira chamar, e o Elifaz acusa a Jó de que estava defraudando as viúvas e furtando o direito dos órfãos, dizendo que Jó era um homem corrupto e por isso o mal entra nele como água entra nas suas entranhas. Um outro amigo de Jó, por nome Zofá, ele chama Jó de homem falador e mentiroso. Jó capítulo 11, põe aí. Jó 11, versículos 2 e 3, chama Jó de homem falador e mentiroso. Esse mesmo Zofá, no capítulo 20, no versículo 7, ele diz a Jó que Jó é tão insignificante e o compara como
seu próprio esterco. Você sabe o que é isso? É o mais baixo nível de tratamento. Se eu fosse você, pararia de ficar reclamando por qualquer coisa. Porque fulano não olha para mim. Porque fulano não me dá atenção. Porque, minha gente, nós não conhecemos. Mas não vou entrar por essa via, porque eu acabei de dizer que cada um tem suas limitações. Talvez seja essa a sua e você sofre com isso, mas permita-me, pelo amor de Deus, chamá-los para um nível mais maduro de fé cristã. Não sejamos meninos. Passemos a um outro nível de maturidade, porque o Senhor nos chamou para esse tempo para coisas grandes, e nós estamos limitando ou restringindo o agir de Deus que Ele quer fazer ou desenvolver por nosso intermédio. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Mas voltando aqui para correr um pouco no tempo, o que acontece com Jó é que ele se torna abominável aos seus amigos. Jó procura amigos e não os encontra. Mas se não bastasse a perda dos bens, dos filhos, da saúde, falência no seu casamento, o afastamento dos amigos, Jó vai enfrentar uma coisa terrível, chamado o silêncio de Deus. O silêncio de Deus torna o processo ainda mais doloroso e interminável. Porque do capítulo 4 até o capítulo 37, Deus não fala nada. Elifas, Bildade, Zofar, depois aparece um outro por nome Eliú, e só acusação contra Jó. Jó não fala mais nada a não ser se defender ou tentar se defender. Deus está em silêncio. Mas chega um momento em que Deus decide se manifestar. Aleluia. Chega um momento em que Deus decide quebrar o silêncio na vida de Jó. Chega um momento em que Deus decide se manifestar para reverter o quadro. Eu quero que você diga para alguém: Deus vai se manifestar a seu favor. Fala com força, fala. Deus se manifestará a meu favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome, Senhor. O livro de Jó, queridos, é um livro muito rico. Não apenas teologicamente falando, mas o livro de Jó é um livro muito rico em conhecimentos gerais. Mas uma das coisas que mais me apaixona no livro de Jó é porque ele fala muito sobre as grandezas de Deus. Preste atenção. Elifas fala, Bildade fala, Zofar fala, e o Eliú reproduz o que os outros disseram e fala também, mas logo se afastam. E quando se afastam com duras acusações. Mas eu gosto quando Deus ouve a oração de Jó. E quando Deus ouve a oração do patriarca, Deus se manifesta com uma precisão. Deus traz resposta para Jó com uma precisão incrível. Porque há instantes atrás, ou dias atrás, Jó havia orado. E em alguma oração, Jó diz mais ou menos assim: ah, se o Todo-Poderoso fosse homem, ele não me atingiria. Porque Jó era um homem rico, um homem poderoso, e não havia quem fizesse frente, quem fizesse gracinha com Jó, entrava sapecado mesmo. Ele era poderoso.
Todo-Poderoso. Então Jó, em alguma oração, ele diz: se o Todo-Poderoso fosse homem, ele não me atingiria. E aí Jó, em sua oração, eu vou me lembrar onde é que está escrito, mas você depois pode encontrar, Jó ora e ele diz assim: desça ele e me aborde, venha a mim para arguir-me, e eu me defenderei. Isto é o que Jó quis dizer: porque o Senhor não desce e fala comigo cara a cara. Porque o Senhor não desce e fala comigo no tete a tete. Porque não vem conversar comigo. Porque não desce. Porque me atinge nas alturas com a sua grandeza e eu na minha pequenez. E Deus entende Jó. Essas palavras de Jó não são agressivas aos ouvidos de Deus, porque Deus sabe quem atua em tom de blasfêmia, ou quem são aqueles que atuam numa ação de rasgar o coração diante de Deus. Deus entende Jó. Por essas razões que eu já falei para vocês e por outras. Mas aí preste atenção, no capítulo 38. No versículo 2, capítulo 38, versículo 2, o Senhor decide responder a Jó por meio de um redemoinho. Jó era um seminômade, ou seja, ele habitava em tendas no deserto. E aí eu imagino Jó, depois de ter perdido tudo, num lugar deserto, chorando, ouvindo a mulher blasfemando, reclamando: meu Deus, que coisa horrível. De repente, lá veio o redemoinho. Meu Deus, que coisa linda. Mas antes que você concorde comigo, que coisa linda, eu quero que você acompanhe comigo. Qual era o maior trauma de Jó? Redemoinho, vento. Porque lá no capítulo 1 foi o redemoinho que arrebentou com o teto e fez os filhos de Jó morrer. Então o maior trauma de Jó é o quê? É o vento, é o redemoinho. Eu aproveito para dizer, fique atento, fique ligado, porque talvez o maior trauma da sua vida possa ter escondido nele uma chave para que Deus se manifeste na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu fico imaginando, pastor Marcelo, Jó sentado em seu monturo, e de algum lugar do deserto, lá vem o vento, lá vem o redemoinho, mas Jó, ele não tem força. De repente, de dentro do redemoinho, a voz de Deus brada. Oh, aleluia! Jó, Glória. levante-se. Aleluia! Ponte de pé, Jó. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Jó não tem ânimo. As pernas faltam. O ânimo não existe mais. Aliás, morrer a esta altura seria para Jó uma experiência legal, bacana. Seria o lucro, porque significa parar de sofrer. Mas em vez da morte, Jó encontra a presença de Deus. Glória a Deus! E aqui vem a minha paixão, queridos, pela precisão de Deus em responder Jó. Preste atenção. Capítulo 38, versículo 2. Um redemoinho chega perto de Jó. E quando a voz brada lá de dentro, o Senhor diz: levanta-te, põe-te de pé, vamos conversar. Você não queria que eu descesse? Eu conjecturando. Você não queria que eu descesse para uma batalha? Aleluia! Não dá para uma batalha braçal, mas que tal uma batalha verbal? Jó! Eu te perguntarei. Eu tenho a impressão que Deus deve ter falado o seguinte: Jó, você fala demais, cara. Jeová desce.
Fala para alguém que está ao seu lado, ele desce. Ele desce. Diga, ele desce. Ele vem, ele desce. Quem não desce somos nós. Nós temos dificuldades para descer. Se eu fosse mencionar quantas vezes a Bíblia descreve Deus descendo, lembra Gênesis 11:5? Projeta aí, Gênesis 11:5. A Bíblia diz que Jeová desceu. Desceu o Senhor, e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Não vou entrar nesse argumento, mas só para você entender que Deus desce. Gênesis 18, no versículo 21, a palavra do Senhor descreve que quando o pecado estava abominável em Sodoma e Gomorra, então está escrito, Gênesis 18, 21, descerei e verei se é bem verdade o que tem chegado até mim. Em Êxodo 34, versículo 5, enquanto Moisés estava na tenda, sabe, irmãos, o Senhor desceu numa nuvem. Deus desce. O Filho desce. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Glória a Deus. Deus desce. Anjos descem. Efésios 4, versículo 9, o apóstolo Paulo lança uma pergunta. O que é isso? O que quer dizer subiu, senão que também desceu? Versículo 10, porque aquele que subiu é o mesmo que desceu para encher todas as coisas. Amém. O Pai desce, o Filho desce, os anjos descem. O Espírito Santo desceu em forma corpórea. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! E o poder do Altíssimo te revestirá. Aleluia. Por que será que nós não descemos, gente? Gênesis 28, versículo 12. Na visão de Jacó, a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam por uma escada. Anjos descem. Em Jó 5, versículo 4, quando o homem paralítico há 38 anos estava ao redor de uma multidão de doentes. Por quê? Porque um anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas. Deus desce, o Filho desce, o Espírito Santo desce, os anjos descem. Nós nos achamos no direito de nos mantermos de nariz em pé e não querer descer em algumas situações da vida. Deus desce. Diga comigo, Ele vem. O que fazer? O que dizer quando Ele vem aqui? Deixe isso para o Vitor. Me acompanha, por favor. No versículo 3 do capítulo 38, me dá um relógio aí para eu não perder o horário, senão daqui a pouco vocês vão falar que eu vou acabar o culto meia-noite, não é culpa minha, que os obreiros não acertam o relógio. Mas vamos lá. E o Senhor, quando desce, obrigado. Aí, tá vendo? Isso não pode acontecer. Chega uma... Eu posso concluir? Posso concluir? Amém. O Senhor desce. Quando o Senhor desce, no versículo 3, o Senhor fala para Jó, cinge-te. Jó 38, 3. Cinge os teus lombos como homem. Essa palavra que o Senhor diz quer dizer, se prepare para a batalha. Amém. Cinge-te. Ou seja, arrume a sua armadura. E aí eu fico imaginando, Manassés, o Jó fraco, quebrado, todo moído, tentando se levantar, e não consegue, e começa a batalha. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Lá vai a primeira pergunta, Jó. Onde estavas tu, quando eu lancei os alicerces da terra? Aleluia. Aonde estavas tu, quando eu colocava as colunas de sustentação nos planetas? E aí eu fico imaginando Jó gaguejando. Mas Senhor, eu nem sabia que existe alicerces. Eu nem sabia, Senhor, que há ou que exista coluna. Não sabe, Jó? Senhor, eu não sei. Tá, então lá vai a segunda pergunta.
Aonde estavas tu quando eu coloquei ferrolhos, portas no mar e estabeleci limites ao mar, dizendo: até aqui você vem, as ondas arrebentarão aqui na Lúcio Costa, mas não vai avançar. Aonde você estava, Jó? Senhor, não sei. Aonde é que você estava enquanto eu criava a terra e as estrelas alegremente cantavam? Aleluia. Não sei. Enquanto as miríades anjos me louvavam, aonde você estava? Enquanto eu cuidava de todos os detalhes da obra da criação, onde estava, Jó? Senhor, eu não sei. Eu estou vendo que você não sabe nada do céu. Vamos ver se você sabe alguma coisa da terra, Jó. Me responda, Jó. Você sabe por que a erva do campo pela manhã brota e ao meio-dia murcha? Não, não sei. É porque pela manhã eu digo a ela: brota, e ela brota. Aleluia. Ao meio-dia eu digo: murcha, e ela murcha. Me dizes, Jó, porque é como se formam os rios? Eu não sei. Como se congelam os rios pelo sopro da minha boca? Eu não sei. Já me diga, como é que ao congelarem os rios, os peixes que nele vivem não morrem? Senhor, não sei. Meu Deus santo, 56 perguntas. Quantas eu disse? 56 perguntas Deus faz a Jó e Jó permanece mudo. 56 perguntas que a ciência até hoje não tem resposta para elas. Quando Deus faz a última pergunta para Jó, Jó cai, ele se prostra. Eu me rendo. Eu me rendo no pó e na cinza, porque tu és Deus. Capítulo 42, versículo 2 agora. Eu sei que tu és Deus. Eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrado. Se eu fosse você, glorificaria ao Senhor, porque Deus tem um tempo determinado para tudo na sua vida. Se eu fosse você, encheria o céu de glória e este lugar de glórias ao nome do Senhor, porque Ele trouxe você aqui hoje para produzir uma mudança na tua vida. Irmãos, deixa eu correr. Então, depois dessa batalha verbal, Jó diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Permita-me dizer que Deus é real. E Deus não quer que você o conheça apenas pelas manifestações nos cultos. Deus não quer que você o conheça apenas nos minutos que você passa na escola dominical. Deus não quer que você o conheça apenas nos momentos que você passa nos estudos, nos seminários. Não, não. Deus quer que você o conheça intimamente, profundamente, através de uma busca frequente e constante. Amém. Glória a Deus. Deixa eu terminar. Sabe o que é lindo, irmãos? Quando os amigos de Jó falam, Jó responde. Mas quando Deus fala, Jó se cala. Aí, como eu dizia, do capítulo 4 até o 37, você vai perceber, é uma tagarelice entre Jó e os amigos. Mas a partir do capítulo 38, 39 e 40, é Deus falando, Jó se cala. Jó rompe o silêncio do 41 e 42. Jó, Elifas, Bildade, Zofar falam e Deus está calado. Fala para alguém: enquanto você está falando, Deus está calado. Mas se você se calar,
Deus vai começar a falar. Às vezes eu tenho uma impressão de que Deus olha lá do céu e Ele diz assim: você fala demais. Às vezes eu tenho uma impressão que Deus olha do céu para alguém, só que alguém não tem a percepção e quer ficar tagarelando, quer ficar se defendendo. Às vezes eu sou tentado a querer replicar quando alguém desaforadamente fala coisas que ofendem, coisas que machucam, coisas que doem. Mas aí você... Eu li um livro que diz: no meu lugar, o que faria Jesus? Isso fez uma diferença na minha vida. Só que tem gente que lê o livro, no meu lugar, o que faria Jesus, e não aprendeu coisíssima nenhuma. Eu tenho a impressão que Deus está olhando para nós nesta noite e está fazendo uma proposta. Para de falar do teu marido. Deixa eu contar uma explicação. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, ore ore a Deus para Deus salvar o meu marido. E a gente ora. Eu falei: irmã, vamos fazer uma coisa? Pastor, mas eu tenho falado tanto de Deus para o meu marido. Eu falei: irmã, para de falar do teu marido, de Deus para o teu marido, e fala mais do teu marido para Deus. Está me entendendo? Aleluia. Ela mudou a oração, porque ela anotava todo o sermão, chegava em casa e tentava converter o marido, falando. E não que estivesse fazendo mal, mas mudou-se o intento, né? Ela começou a orar pelo marido, falar mais do marido para Deus. Ah, irmão, Deus salvou. Porque o ser humano é incapaz de apresentar Deus para alguém. Mas Deus é muito suficiente para se deixar conhecer quando nós apresentamos alguém para Ele. Amém. Eu tenho a impressão que Deus nesta noite está nos chamando para um acordo. Falem menos. Agora Deus vai começar a restaurar a vida de Jó. Olha para cá, por favor. E é interessante porque eu quero que você ouça bem e não esqueça o que eu vou te dizer, porque isto aqui deveria ser o resumo da mensagem, mas eu quis chegar até aqui para te fazer entender a restauração na vida de Jó. Olha isso, capítulo 42, versículo 10. O que é que está escrito? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Diga comigo: vai virar. Vai virar. Diga: vai virar. Vai virar. Deus vai girar a chave na tua vida e vai fazer milagres na tua história. Você acredita nisso? Deus vai fazer, Deus vai. Agora veja só, o livro de Jó, queridos, ele começa dizendo que Jó edificava altares e orava a Deus pela vida dos seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5. E acontecia que sempre que os filhos de Jó participavam de alguma celebração, de alguma coisa, e Jó subentendia que eles poderiam ter pecado, Jó oferecia sacrifícios a Deus a favor dos seus filhos. Para oferecer sacrifício era necessário levantar um altar. Então preste atenção, quando o livro de Jó começa, apresenta Jó levantando altares e orando a Deus a favor de quem? Dos seus filhos. Amém. Agora vamos lá para o final. No final do livro de Jó, a restauração de Jó começa quando Deus ordena a Jó: ergue altar para interceder pelos seus amigos. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção, porque isso é muito sério. O diabo não matou os filhos de Jó porque queria os meninos mortos. O diabo não acabou com a fortuna, com a riqueza de Jó, porque o diabo precisa de riqueza, ele não precisa de dinheiro, de bens, não precisa.
O diabo não destruiu a saúde de Jó, porque o diabo se incomoda a que tenhamos uma vida saudável. Não. O alvo do diabo era ferir a autoridade espiritual de Jó. Não tem gado, não tem culto. Jó levanta altares no final e intercede pela sua família. Quer dizer, lá no início, ele levanta altares e intercede pela sua família. Aqui, no capítulo 42, é Deus dizendo, capítulo 42, versículo 8, veja bem. É Deus dizendo aos amigos de Jó: levanta altares, leva carneiros, leva cordeiros, leva bezerros e ofereça sacrifícios para que Ele ore por vocês. A Ele eu aceito, a vocês não. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda neste episódio aqui uma coisa interessante, irmãos. Tem coisas, veja bem, tem coisas que fazemos, situações nas que nós nos envolvemos e que Deus abomina. Tanto a ponto de recusar-se a ouvir as nossas orações. Bota lá de novo, Camila. 42:8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros. Jó não tem mais. Os amigos tinham. Ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos. E Jó, ou seja, Jó ofereceria. Eles iriam levar. Mas quem ofereceria diante de Deus não seriam eles. Deus não aceitaria nada deles. Porque até a oração deles era uma oração abominável. Ide a meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vos não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Gente, deixa eu terminar mostrando, é incrível que Deus não estava restaurando apenas a autoridade espiritual de Jó. Quando eu olho para esse encerramento aqui, eu vejo Deus ampliando o ministério na vida de Jó. Não apenas restaura a vida, mas amplia o ministério sacerdotal, porque no início Jó orava apenas pela sua família, mas agora ele estaria orando, seria sacerdote da família e também dos seus amigos. Então entenda bem uma coisa: a restauração espiritual é a grande prioridade de Deus. Restauração espiritual é o grande objetivo que Deus tem para a sua e para a minha vida. Glória a Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça, porque eu vou orar por você. Mas é importante que você e eu entendamos que o que Deus deseja restaurar é a nossa autoridade espiritual. Você está orando por casa, você está orando por carro, você está orando por família, você está orando por dinheiro, você está orando por saúde, mas Deus está dizendo: eu quero restauração da sua vida espiritual. Eu quero restauração dos altares. O que Deus está dizendo é: volte para a minha presença. Volte para os meus altares. Volte para a comunhão. Eu quero restaurar sua autoridade espiritual. Segura isso, porque eu já estou quase terminando. O que Deus está dizendo é: quando você restaura o altar na sua vida, as outras coisas serão também restauradas. Quando você e eu estivermos diante da presença do Senhor, Ele vai começar a mexer na estrutura das outras áreas da nossa vida. Aleluia! Eu espero que você tenha entendido, mas se não entendeu, eu vou repetir em letras garrafais: volte para a presença de Deus e o resto vai acontecer. Eu quero bênçãos, mas não quero a presença de Deus. Eu quero bênçãos, mas não quero vir ao altar. Eu quero milagres, mas não quero mergulhar em Deus.
Ele quer restaurar a sua e a minha, a nossa autoridade espiritual. Ouçam-me, por favor. A igreja precisa voltar ao altar. Aleluia. A igreja precisa parar de brincar com a vida espiritual. A igreja precisa parar de brincar com a fé, com as coisas de Deus. Porque tudo na nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. Se você quer que as áreas da sua vida sejam restauradas, volte ao altar. Restaure o altar. Mas pastor, o ímpio não tem altar diante de Deus e eles prosperam. Ímpio, mas você não é ímpio. Mas pastor, o mundo prospera. Logo as regras são diferentes. Porque é o mundo, você não é mundo. Fala para alguém, você não é mundo, você é igreja. E outra coisa, queridos, os ímpios quando prosperam é para a sua própria perdição. Mas você quando prospera é para a glória de Deus. Fala, a minha prosperidade é diferente. Logo as regras não são as mesmas. E eu estou terminando, mas eu insisto em perguntar. Como está a autoridade espiritual na nossa vida? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Pare para me ouvir. Tudo na nossa vida, queridos, seja na relação, na vida amorosa, sentimental, financeira, profissional, empresarial, ministerial, tudo está relacionado com vida espiritual. Mas a igreja pós-moderna deixou a vida espiritual. A igreja pós-moderna deixou o altar. A igreja pós-moderna deixou a palavra. A igreja pós-moderna deixou a sã doutrina. Parece que vale a empolgação, parece que vale a liturgia, vale um ministério de louvor aparente lindo, vale um pregador eloquente, vale um seminário atrativo. Só que Deus está olhando para nós e está dizendo assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. O que Deus está dizendo é: chega de cerimônias, eu quero quebrantamento. Aleluia. Eu quero vida no altar. O que Deus está dizendo, querido, é: as cerimônias são lindas. Os seminários são legais. Os louvores são extraordinários. Os cultos são animados. Os templos são suntuosos e palacianos. Mas a minha presença não pode ser substituída por nada disso. Aleluia, Senhor. Volte ao altar. Glória te damos, Senhor. Volte ao altar. Oh, glória. Moisés insistia e dizia: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Aleluia, Senhor. Oh, eu citaria ou falaria das outras áreas da vida de Jó, mas eu preciso terminar. Mas eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. O grande segredo para a restauração das outras áreas na vida de Jó está aqui. Foi voltar para a presença de Deus. Aleluia. Veja isso, depois que Deus restaurou a vida espiritual de Jó, aí, versículo 10, foi só vitória. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Aí, primeiro, veja só, Deus restaura
Deus vira o cativeiro, depois Ele quebra. Deus restaura o altar, depois Ele quebra cativeiros. Diga aí, Deus vai quebrar cativeiros na sua vida. Eu não sei o que está te escravizando. Eu não sei o que está escravizando algo ou alguém na sua casa. Eu não sei o que é que está escravizando, talvez a família, o cônjuge, mas uma coisa eu sei: se você voltar para o altar, o cativeiro vai ser quebrado. Nós hoje vamos tomar uma posição diante de Deus. Agora sim, veja o que é que vai acontecer e aqui eu termino. O altar restaurado, o cativeiro quebrado, Jó recebe tudo em dobro. Aí sim, Deus vai mexer com as finanças. E as finanças foi a terceira restauração na vida de Jó. E eu sempre me perguntava como foi possível Deus restaurar e fazer com que Jó recebesse tudo em dobro. Coloca na tela, versículo 11 explica que Jó recebeu na sua casa amigos, parentes, e todos que iam até a casa de Jó levavam para ele o quê? Dinheiro, ouro, prata. As pessoas levavam para Jó boi, bezerro, sabe, irmãos, camelo, jumento. O que eu estou dizendo é que se você restaurar o altar, Deus vai restaurar as outras portas de presentes para a sua vida. Deus vai levantar pessoas para te abençoar e vai surpreender e vai suprir você de onde você não imagina. Como assim, pastor? Eu não entendo. Ageu 2:28. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos.